Olá, pessoal, eu sou a Rosane, professora, contadora, consultora e mestre em finanças, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico empresarial. O diagnóstico empresarial ele é um verdadeiro check-up da avaliação econômica, financeira e estratégica da empresa, né? Através dele a gente faz então todo um apanhado do que pode aí estar passando de oportunidade desapercebida e também dos riscos que a empresa pode estar correndo. Esse diagnóstico ele é um trabalho muito bacana, na verdade é como as pessoas físicas, né? A gente precisa ir ao médico lá uma vez ao ano para fazer um check-up geral da nossa situação e fazer algum tratamento conservador aí ou preventivo para ter a certeza de que nada de grave vai acontecer no futuro. O mesmo acontece com as empresas. No momento em que a gente faz uma revisão geral da situação da empresa, a gente acaba conseguindo, então, atuar de forma preventiva. Nesse trabalho são avaliadas questões como, por exemplo, a lucratividade, né? É comum as empresas fazerem uma análise do seu lucro de maneira global, não enxergando ele por negócio, e às vezes tem negócios que podem ser otimizados e que vale a pena colocar nossa energia neles, mas o empresário, como faz uma avaliação do todo, acaba não tendo essa clareza. Então, o lucro ele é uma medida de desempenho importante que a gente olha como está esse processo de geração de lucro e também de medição dessa informação nesse diagnóstico. A gente também trabalha com, além do econômico, que é a lucratividade e esse desempenho, com o desempenho financeiro, né? As questões relacionadas ao fluxo de caixa. É comum as empresas trabalharem com fluxo de caixa apenas com contas a pagar e contas a receber. Então, elas não trabalham o fluxo de caixa olhando a sua capacidade operacional de geração de caixa e não operacional. E por isso, muitas vezes, o endividamento é muito maior do que se pode pagar, né? Então, estratégias para reduzir o impacto das dívidas no negócio, para manutenção do capital de giro, para avaliação da estrutura de gastos da empresa, também são feitas nesse diagnóstico. Além disso, os aspectos tributários e os aspectos societários relacionados aos impostos e ao patrimônio também são analisados de forma profunda, né? Porque muitas vezes as empresas pagam mais impostos do que deveriam, porque deixam passar desapercebidas algumas oportunidades. Pequenas configurações do negócio, como um planejamento tributário, podem trazer aí ganhos significativos nos resultados, mas o empresário, como não para observar isso, não tem uma segunda opinião, uma avaliação de um consultor especializado, ele acaba deixando passar essas oportunidades e com isso a economia tributária ela não acontece, ele paga mais imposto do que poderia realmente pagar. O mesmo vale para os aspectos societários, né? A questão do patrimônio, a questão da sociedade como um todo. Existem questões que não são cuidadas com o carinho que se deveria. Então, por exemplo, aspectos relacionados ao imóvel que é alugado ou aonde ele deveria estar, se é uma renda da pessoa física, do sócio ou da pessoa jurídica, se é um patrimônio da família que deve estar lá na holding, né? Se existe uma holding ou não. Tudo isso é analisado nesse diagnóstico. O mesmo vale para a questão do prolabore, do lucro e dos empréstimos que são feitos dos sócios, essa relação de dinheiro e renda entre empresa e sócio. Nem todas as empresas fazem isso de forma clara e organizada, o que traz problemas não só para a questão empresarial, mas também para a pessoa física, porque essa questão da relação renda e patrimônio dos sócios, ela também pode servir como economia tributária e ela também pode trazer uma segurança maior para a família empresária, que vai ter aí uma renda compatível com o que ela faz. E o mesmo vale para a definição do prolabore, que é o salário que o sócio deveria ganhar, né? Então, isso tudo precisa ser analisado e estudado de forma aprofundada para que novas estratégias e oportunidades sejam geradas e possam vir a ser trabalhadas, né? Criação de holdings, acordo de sócios, enfim, nesse aspecto a gente acaba tendo aí inúmeras questões que podem ser estudadas. A própria configuração do contrato social e da sociedade nem sempre é a melhor. Então, o diagnóstico empresarial, ele é um trabalho aí muito bacana que traz realmente uma visão geral da empresa. Ele não só aponta a situação atual, né, mas ele tem um foco nisso, como também ele aponta estratégias que podem vir a ser tomadas aí num breve tempo para que se possa otimizar os nossos resultados e além de ter mais resultado, mais lucro e mais caixa e trabalhar de uma maneira mais confortável, essa organização também possibilita uma grande redução de risco, porque nada adianta a gente ter uma empresa e não ter o cuidado com o risco que a gente está exposto.
Zero risco não existe, né? Não existe trabalhar com zero risco, mas a gente precisa trabalhar de uma forma em que a gente consiga minimizar o risco e o impacto dele dentro da nossa empresa. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você ainda não tem um diagnóstico empresarial, se você ainda não fez um check-up da situação total da sua empresa, eu recomendo que o faça, que contrate um profissional para isso e que, se precisar da ajuda da Roma, nós somos especialistas nesse assunto. Há bastante tempo é uma das nossas consultorias aí mais vendidas, né? As consultorias que a gente mais atua, tá bem? Qualquer dúvida é só chamar e até mais!